Até que ponto vai a liberdade de expressão? Ela dá direito à pessoa dizer tudo quanto quiser? A liberdade de expressão garante a alguém dizer tudo quanto pensa? Nós vimos agora, recentemente, algumas declarações sendo feitas contra ministros do STF. Declarações como estas que estão aí na sua tela. Foi dito que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do STF. Disseram também quanto custa atirar a queima-roupa nas costas de cada filho da P, ministro do STF que queira acabar com a prisão em segunda instância. Se acabar com a segunda instância, só nos basta jogar combustível e tocar fogo no plenário com os ministros dentro. A liberdade de expressão dá o direito às pessoas de dizerem algo desse tipo? Essas expressões e outras mais estão sendo julgadas no STF, no chamado caso das fake news. Mas o que a Bíblia diz acerca dessas questões? Como cristãos, será que nós podemos dizer tudo quanto nos vem à mente ou tudo que desejamos? Ou será que também não podemos dizer absolutamente nada do que pensamos? Qual é a perspectiva bíblica em relação à liberdade de expressão? É justamente acerca desse tema que eu gostaria de falar nesta mensagem. E para fundamentar o que direi, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. Vou colocar o texto na projeção para que você acompanhe. Diz assim Mateus 12, 33 e os seguintes: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Esse texto, ele apresenta para nós uma ocasião em que os fariseus, usando do pretexto da liberdade de expressão que tinham como mestres, como ensinadores em Israel, fazendo uso do pretexto da liberdade de expressão, eles afirmam categoricamente que Jesus expelia, que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebul. Ao ouvir essas declarações dos fariseus, Jesus ensina o que nós encontramos nesses versículos que acabamos de ler. As palavras de Jesus, elas nos ensinam bastante sobre o pretexto da liberdade de expressão. E eu queria ressaltar algumas verdades acerca do pretexto da liberdade de expressão
com base nessas palavras que lemos de Jesus. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o pretexto da liberdade de expressão revela a natureza das pessoas. Vou repetir. O pretexto da liberdade de expressão revela a natureza das pessoas. Como nós já mencionamos, com base no texto, Jesus, quando os fariseus afirmam que ele expulsava demônios por Beelzebu, a partir do que eles falam, Jesus ele pôde constatar que ele estava diante de víboras. O próprio Senhor Jesus diz no versículo 34 que lemos: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Quando Jesus escuta aqueles homens fazendo uso do pretexto da liberdade de expressão e dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, Jesus constata que eles são uma raça de víboras e Jesus os chama exatamente de raça de víboras. Observe que Jesus estava também fazendo uso da liberdade de expressão ao chamá-los de raça de víboras. Aqueles homens eram maus. E foram as suas próprias palavras que revelaram isso. Jesus afirma a mesma verdade de modo distinto quando ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqueles homens julgavam Jesus, condenavam Jesus, porque dentro dos seus corações estava esse desejo de condenar o mestre, de matar o mestre, e a boca deles falava daquilo cujos corações estavam cheios. As palavras dos fariseus, elas foram a exteriorização daquilo que estava oculto no íntimo deles. Foi pelo fruto da palavra expressa livremente que se pôde conhecer a natureza daquelas pessoas. Jesus pôde perceber que estava diante de raça de víboras, a partir do que aquelas próprias víboras diziam sob o pretexto da liberdade de expressão. Meus amados, aquilo que Jesus falou em relação aos fariseus continua sendo plenamente verdadeiro. O pretexto da liberdade de expressão continua revelando o que há no íntimo das pessoas. Muitas pessoas até tentam esconder quem elas são de verdade. Porém, mais cedo ou mais tarde, as suas bocas revelarão quem elas são de fato. As palavras são frutos infalíveis para o reconhecimento das árvores. Muitas pessoas, sob o pretexto da liberdade de expressão, acabam revelando o monstro que existe em suas almas e que elas em vão tentam esconder. As palavras ditas sob o pretexto da liberdade de expressão revelam, desmascaram esse monstro que está no íntimo de muitas pessoas. Nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, Paulo fala de dois homens, Himeneu e Fileto. E quando Paulo fala acerca desses homens, Paulo faz menção acerca da palavra deles, do discurso deles, daquilo que eles diziam com as suas bocas. E Paulo diz o seguinte em 2 Timóteo 2,17. Além disso, a linguagem, a palavra deles, de Himeneu e Fileto, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. As palavras desses dois homens,
Eram palavras como que um câncer que corroía. Eram palavras que revelavam o que estava no íntimo desses homens. Esses homens eram ruins. Esses homens corrompiam, estragavam e faziam isso por meio das suas palavras. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aqueles homens revelavam por meio das suas palavras que eles eram ruins como um câncer. Meu amado, minha amada, que tipo de pessoa interior a tua liberdade de expressão revela? Suas palavras são como um câncer e revelam uma víbora que está escondida em teu íntimo? Nós precisamos pensar acerca daquilo que dizemos sob o pretexto da liberdade de expressão. Essa é a primeira verdade que nós ressaltamos com base nas palavras de Jesus. O pretexto da liberdade de expressão revela a natureza de algumas pessoas. Mas eu gostaria ainda de ressaltar mais uma outra verdade com base nas palavras de Jesus. O pretexto da liberdade de expressão, em segundo lugar, não é desculpa para os justos. Os justos não usam do pretexto da liberdade de expressão como desculpas. Voltando ao texto, nós já mencionamos que, segundo Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Mas o justo, ainda de acordo com Jesus, ele não faz uso do pretexto da liberdade de expressão para dizer qualquer bobagem, para dizer qualquer tolice. O justo não faz uso do pretexto da liberdade de expressão para falar absurdos e aberrações. Não. O justo, pelo contrário, ele usa de forma correta a liberdade que tem para se expressar. Jesus disse: o homem bom do tesouro bom tira coisas boas. Mateus 12:35. O justo, tirando do seu bom tesouro, ele abre a boca para abençoar, para transmitir a verdade. As palavras do justo, elas não são palavras de ameaças, não são palavras de morte, de intimidação, de violência, de tortura ou de qualquer outra coisa desse tipo. O tesouro que está no coração do justo é um tesouro bom, é um tesouro diferente dessas coisas, ameaça, tortura, morte. O tesouro que está no coração do justo é outro, diferente. Na condição de justos, meus irmãos, nós não devemos usar do pretexto da liberdade de expressão como uma desculpa para mentir, para caluniar, para violentar, para torturar ou matar os outros. Nós não devemos usar da liberdade de expressão para fazer tais coisas. Pelo contrário, nós devemos usar da liberdade de expressão para abençoar vidas e para pregar o reino de Deus. No entanto, só os justos têm em seus corações um bom tesouro. Não se pode esperar de um ímpio o que é bom, mas do justo sempre esperamos o que é bom. Da boca do justo sempre esperamos aquilo que é bom. Isso não significa dizer, e eu abro aqui um parênteses, isso não significa dizer que algumas vezes a verdade não possa ser dita.
Isso não significa dizer que a verdade deve ser ocultada, especialmente quando nós tratamos com pessoas ruins. Como nós já mencionamos anteriormente, Jesus chamou aqueles fariseus de raça de víboras. Raça de víboras. O que Jesus estava dizendo era verdade. Aqueles homens eram uma raça de víbora. Noutra ocasião, Jesus chama Herodes de raposa. Lucas 13:32 está dito, Jesus falando, ide dizer a essa raposa, se referindo a Herodes, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Mesmo dizendo tais coisas, o Senhor continuava sendo justo e continuava sendo bom, porque Jesus estava falando a verdade. Jesus não estava mentindo, Jesus não estava caluniando, Jesus não estava ameaçando, Jesus não estava amedrontando com ameaças de morte e tortura, nada desse tipo. Os fariseus, ao contrário, quando disseram que Jesus expulsava demônios por Belzebu, eles estavam mentindo. Eles não sabiam o que diziam. Não confundamos verdade com ofensas e ameaças. E aqui eu fecho o meu parênteses. Nós podemos dizer a verdade sem pecar com nossa boca. O justo tira do seu coração, quando abre a sua boca, tira coisas boas do seu bom tesouro. Salomão disse o seguinte acerca das suas palavras. Cito Salomão como um exemplo. Provérbios 8:8, Salomão diz, são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Salomão sabia que deveria tirar do seu bom tesouro palavras boas, coisas boas para serem ditas. Jó também, por sua vez, declara, Jó 31, 29 e 30, ele diz, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se me exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Jó diz claramente que ele não deixou a sua boca o levar ao pecado, ele não pecou por meio daquilo que sua boca dizia. Jó tinha consciência que deveria tirar do seu bom tesouro palavras boas. Eu te pergunto nesse momento, você usa da liberdade de expressão para abençoar? Ou a sua boca coloca para fora o que há de bom no seu tesouro? Sua boca coloca aquilo que é bom no seu bom tesouro para fora? Ou a tua boca é usada para amaldiçoar, para ameaçar, para amedrontar? Como é que você usa a sua liberdade de expressão? Lembre-se de que o justo tira do seu bom tesouro coisas boas. Esta é a segunda verdade que nós gostaríamos de ressaltar com base nas palavras de Jesus. O pretexto da liberdade de oração não é usado pelo justo, porque o justo tira do seu bom tesouro coisas boas. Mas eu ainda quero ressaltar uma terceira verdade, extraída das palavras de Jesus. Em terceiro lugar, o pretexto da liberdade de expressão não anula as suas consequências. O pretexto da liberdade de expressão não anula as suas consequências. Deixe-me explicar. A afirmação feita pelos fariseus de que Jesus tinha demônio, segundo o próprio Senhor, era uma blasfêmia. Isso está dito nos versículos 31 e 32 que nós não lemos, do mesmo capítulo 12 de Mateus. Jesus diz que eles estavam blasfemando, aquilo que eles estavam falando era uma blasfêmia, porque não correspondia à verdade, era algo absurdo acerca de Jesus de Nazaré. E a fim de torná-los conscientes das consequências de suas próprias palavras, Jesus diz aos fariseus,
versículo 36 e 37 que nós lemos. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras injustas, as palavras caluniosas, as palavras depreciativas, ditas livremente pelos fariseus, não ficariam impunes. Aqueles fariseus dariam conta das suas palavras diante de Deus. Meus irmãos, muitos, debaixo desse pretexto de liberdade de expressão, continuam se sentindo no direito de mentir, de ameaçar, de escrachar, humilhar os outros. Só que essas pessoas esquecem de que o pretexto da liberdade de expressão não anula as consequências do que é dito. Todas as palavras que proferimos, elas serão trazidas a juízo pelo Senhor nosso Deus. Todas, sem exceção. Eu falei no princípio acerca de algumas expressões que foram dirigidas contra os ministros do STF. E a pessoa, a moça que proferiu essas palavras, ela hoje está presa. E ela responderá a um processo judicial por causa do que ela disse. Se as pessoas são responsabilizadas pelo que elas dizem aqui na terra, imaginemos o que não será diante de Deus. Nossas palavras também serão trazidas a juízo na presença de Deus. Não podemos ignorar isso. Não podemos esquecer que o pretexto da liberdade de expressão não anula as consequências daquilo que dizemos. Se mentimos, se caluniamos, falamos o que não é verdade, se depreciamos o outro, jogamos a honra do outro na lama, se nós falamos do que não sabemos, do que não temos certeza, tudo isso terá consequência e será trazido a juízo. Não esqueçamos disso. Eu te pergunto, nesse momento, você se sente no direito de dizer aos outros tudo o que deseja, mesmo sem ter a certeza do que diz? Você sabia que tudo quanto você disser será cobrado por Deus? Esta é a terceira verdade que nós gostaríamos de ressaltar com base nas palavras de Jesus em Mateus 12, do 33 ao 37. Usar do pretexto de oração, do pretexto da liberdade de expressão, deve ser visto com muita cautela por cada um de nós. E eu gostaria de encerrar recapitulando tudo aquilo que nós dissemos. Em primeiro lugar, o pretexto da liberdade de expressão revela a natureza das pessoas. Aquilo que as pessoas dizem com ódio, com fraude, com ameaças, com torturando as pessoas psicologicamente. Tudo que elas dizem sob o pretexto da liberdade de expressão revela a natureza delas mesmas. Em segundo lugar, o pretexto da liberdade de expressão não pode ser usado como desculpas pelo justo, porque o justo tem em seu coração um bom tesouro, e desse bom tesouro o justo tira coisas boas. A boca do justo deve ser usada para abençoar, para falar verdades, mesmo que muitas vezes essa verdade doa em pessoas ruins, mas mesmo assim essa verdade deve ser dita de forma prudente, de forma sábia, porque o justo não usa da liberdade de expressão para atingir, para ferir e maltratar as pessoas. E em terceiro lugar,
O pretexto da liberdade de expressão não anula as consequências do que dizemos. Tudo o que dissemos, tudo o que dissermos, será cobrado em juízo na presença de Deus. Esta era a reflexão que eu gostaria de fazer acerca da liberdade de expressão. Que nós vejamos a liberdade de expressão não como um pretexto, mas como um direito democrático, cristão e espiritual, que deve ser usado com responsabilidade e com temor na presença de Deus. Nunca como pretexto para ameaçar, para amedrontar, para intimidar e constranger as pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos essa palavra em o nome de Jesus. Amém.